Olá, tudo bom? Chegando aqui mais uma vez para falar de literatura e história, né? Arte, cultura e antropologia, né? Nosso querido Laca. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao vídeo passado, né? Que nós falamos sobre o Barroco, né? O cardzinho vai estar aí em algum lugar por aí, né? Aqui por cima. E hoje nós vamos falar do Barroco, especialmente no Brasil, né? No vídeo passado nós falamos sobre o Barroco num âmbito mais geral, né? Mais europeu, e hoje vamos abordar nosso querido Brasil, né? Eu sou o professor Fabiano. Eu sou a professora Andréa Mendes e quero dizer para vocês que é com alegria que a gente faz agora essa continuidade da nossa discussão, pensando nas terras brasileiras. E para começar, vamos falar então de história. Situando vocês, o Barroco no Brasil, ele se desenvolve no século XVII. O século XVII vai ser marcado pelo que nós chamamos de administração colonial. O Brasil é uma colônia de Portugal, conquistada em 1500, mas só foi realmente trazida para a lógica, né, do colonialismo a partir da instalação das capitanias hereditárias. Dentro desse contexto, é importante destacar que a primeira capital do Brasil foi a cidade de Salvador, na Bahia. E por essa razão, o Barroco ele vai se desenvolver justamente em terras baianas. Nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso. Mas quem é o nome inicial desse Barroco brasileiro? Nós vamos ter então uma figura muito polêmica, muito conhecida, chamada Gregório de Matos Guerra. O famoso Boca do Inferno. Pois é, o Boca do Inferno. Mas que também, né, tem outros nomes, não é isso, professor Fabiano? O Boca de Brasa, né, entre outros. Que esse nome dele é dado pela sua poesia muito polêmica, muito crítica já para a época, né? A gente está saindo de uma fase que a poesia ela é muito universalista, a gente passou por Camões, né? Nós falamos sobre isso aí no vídeo sobre o renascimento cultural. O cardzinho vai estar em algum lugar por cima aí, né? Na verdade são dois vídeos, né? A parte histórica que o professor André falou, eu falei mais a parte literária. Mas não é uma poesia lá muito crítica, né? E Gregório de Matos ele vem e traz toda essa criticidade justamente sobre essa administração colonial, né, que André está aí falando para vocês. Isso. Gregório de Matos, ele nasce em 1636. Então, ele nasce na Bahia. Porém, a sua filiação, né, os seus pais, eles fazem parte de uma classe social bem abastada. Seu pai é um fidalgo português e a sua mãe era uma senhora de grande conhecimento e também bastante respeitada em Salvador. Gregório de Matos, então, começa a sua formação ainda, né, marcado pelo catolicismo. Vamos lembrar aqui, professor, que as escolas brasileiras no século XVII, elas eram administradas pela ordem jesuíta. E por essa razão, a primeira formação de Gregório de Matos foi justamente em um colégio inspirado pelos jesuítas. Que é uma coisa importante, né, porque boa parte da poesia de Gregório de Matos é uma poesia sacra, uma poesia voltada para a religião, né? Exatamente. E ele vai, então, estudar humanidades. Após esse primeiro contato, ele se dirige para fazer um ensino superior em Portugal. Por que isso aconteceu? No Brasil não existiam universidades. Então, quem queria fazer medicina ou direito teria que ir para a metrópole. Nesse caso, ele vai para Coimbra e lá cursa direito. Nós estivemos na Universidade de Coimbra em 2016. Foi. Né, e sentimos um pouco dessa áurea de uma universidade medieval. Então, quando ele chega em Coimbra, a universidade já tem séculos de existência. Só para vocês terem uma ideia da relevância dessa formação. Gregório de Matos, então, retorna ao Brasil após os seus estudos. E vai passar pela experiência, né, de uma relação romântica com uma senhora chamada Maria dos Povos. Entretanto, Gregório precisa sustentar-se e é convidado para assumir alguns cargos dentro da própria arquidiocese. Um dos cargos, inclusive, é de tesoureiro-mor. Mas para continuar fazendo parte, né, desse corpo de funcionários da Igreja Católica, era preciso que ele abrisse mão, então, dessa outra vida.
né, que ele realmente adotasse a batina. E para ele isso era realmente muito difícil. Difícil não, é impossível, né? Muito problemático. Apesar da sua grande formação católica, né? Gregório, ele era um homem do barroco. Como a gente falou no vídeo anterior, professor, o homem barroco, ele era um homem que estava sempre em um contraste, em uma dualidade. No caso aí, Gregório de Matos, era a questão do perdão e do pecado. Né? Gregório de Matos era um homem com seus desejos. Né? Então, ele realmente ele tinha esse desejo sincero de participar da igreja, mas ao mesmo tempo ele tinha também o desejo de curtir, uma expressão nova, curtir a vida, de aproveitar os prazeres da carne. Né? E é justamente essa dualidade que Gregório ele desenvolve uma criticidade vendo que alguns membros da igreja não eram tão santos assim. Né? Então, realmente, para ele, usar a batina ia ser um negócio meio problemático. Pois é. Agora, uma coisa que a gente, né, pode estar aqui discutindo é que em Portugal, enquanto ele esteve estudando direito, a gente sabe que ele foi uma espécie de curador de órfãos e que ele foi juiz. Né? Então, ele abre mão dessa vida laica em Portugal e vem para o Brasil sabendo que a oportunidade que apresentaria para ele seria essa filiação à Igreja Católica. E aí é quando nós temos, então, algumas situações provocadas pelas sátiras que ele escreve a partir dos seus poemas. Deixando claro que ainda não existia a imprensa régia no Brasil, a imprensa era proibida, então todas as informações, né, e literatura que circulava no país era através de folhetos, que o professor Fabiano pode falar mais depois. O que a gente, então, entende? Gregório de Matos, ele renuncia, então, a esse serviço, né, para a Igreja Católica e começa, então, a sua vida boêmia. E é na boemia que ele vai encontrar-se, né, na literatura também. Até que cria os desafetos, provoca a Inquisição também, né? A gente sabe que a Igreja Católica, ela cria dentro da Idade Moderna não só a recriação da Inquisição, mas também a ativação do Tribunal do Santo Ofício. Então, Gregório de Matos passa a ser alvo também desse olhar, né, da Inquisição. E ele acaba criando um desafeto em Salvador e, por essa razão, é enviado como degredado para Angola. Aí, lá em Angola, ele vai ter uma outra, né, vida, ele vai retomar, inclusive, o direito, vai chegar a ser advogado em Luanda. Porém, tem esse seu, né, perdão concedido e retorna ao Brasil. E agora eu vou deixar para o professor Fabiano falar como é, então, essa carreira literária de Gregório de Matos. Bom, como o André falou, né, ele quando começa a vida boêmia, ele começa de fato a declamar seus poemas, começa a produzir uma extensa obra, né, que infelizmente, devido a não ter a imprensa, não ter as publicações mais formais, muito dela se perdeu. Né, muita coisa é atribuída a Gregório de Matos sem de fato ter escrito aquilo dali. Então é uma coisa complicada você separar o joio do trigo. Para vocês terem uma noção, Gregório ele só foi publicado realmente 230 anos depois da sua morte, né, pela Academia Brasileira de Letras, que conseguiu fazer um compilado de alguns poemas dele para depois publicar. Mesmo assim, tem muita coisa aí, principalmente pela internet, que diz que é de Gregório, mas não é. Né? Igual aqueles memes da poesia de Cecília Meirelles, né, que sempre aparece que Cecília Meirelles escreveu uma coisa, que quem falou foi alguém totalmente diverso. Né? Mas, de qualquer forma, ele tem uma obra extensa, uma obra poética muito extensa. Né? Então começa pela poesia satírica, que lhe rendeu o apelido de Boca do Inferno, né, onde ele vai, de fato, criticar a administração colonial na Bahia, principalmente. Né? Que quando ele volta do degredo para Recife, aí já é outra coisa que eu vou falar mais tarde. Mas na Bahia, ele, de fato, ele bate firmemente na relação de como é administrado, especialmente na administração do governador, né, Antônio Luiz da Câmara Coutinho, né, que é o responsável pelo seu degredo. Tá? Então ele bate muito isso aí, ele bate muito na questão da hipocrisia de alguns membros da igreja, né, na questão que ele tem que usar batina, uma pessoa que atrás de batina não tinha que se conter como ele tinha, teoricamente. Né? E essas poesias vão ter como características principais um vocabulário muito simples. Né? Afinal,
ele escrevia para ser entendido, ao contrário do que o barroco pregava. Como a gente falou no vídeo passado, o barroco ele tem uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais floreada, né? Que é para poucos entenderem. Mas a poesia satírica de Gregório não é assim. Ela foi feita para ser de fato entendida. Na sua vida boêmia, ele ia para as tavernas, né? A taverna é o bar mais antigo, né? E lá declamavam seus poemas e fazia muito sucesso, né? Nessa questão. Isso. Na poesia barroca em si, é que a gente vai chamar de poesia lírica, né? Que ele vai ter todas aquelas características que nós falamos no vídeo passado do barroco, o floreamento, o culto de contrastes, né? O jogo de luz, né? Que é representado pela pecado e perdão, Sim, né? luz e sombras. Luz e escuridão, no caso, né? Escuridão. E aí eu vou ter a poesia amorosa, lírica amorosa, não vou ficar falando lírica alguma coisa, eu já passou satírica, é lírica alguma coisa, então a poesia amorosa, né? Que aí a parte interessante da poesia de Gregório desse ponto é que a mulher ela é retratada como uma fonte de prazer e perdição, ou prazer e sofrimento. Por quê? Porque ele demonstra a mulher primeiro com a imagem de anjo pela companhia, né, por ser a pessoa que cuida dos filhos, a pessoa que vai estar ao lado do marido o tempo todo no apoio. Essa é a parte prazerosa, essa é a parte de salvação, angélica. Né? E a mulher também é responsável pelo pecado, pela perdição do homem, porque provoca nele os desejos. A gente sabe que é uma época que só podia ter relações, né, para fins reprodutivos. Isso. Né? Então, e dentro de um casamento exato. cristão. Isso. Então, se a mulher desperta desejos além da reprodução, então realmente vai ter uma perdição. Aí vem aquela dualidade do barroco, né, da mulher como anjo e como demônio. Então a poesia amorosa, Gregório, passa muito por aí. Né? A poesia religiosa, ela vai ter aquela característica que nós falamos no vídeo passado, né, de ser uma poesia descritiva, de objetos sacros, né, aí muito floreada, muito tudo mais. Só que Gregório ele tem uma característica a mais dos poetas barrocos normais. Sabe qual é, professora? Não. Ele atua como advogado perante Deus. Olha só, que na verdade é a formação original dele. Exato, né? É uma poesia que vai tratar de pecado e virtude, só que ele se coloca como pecador porque Deus quer. Ele, inclusive, o mote dele principal é dizer que ele peca para que Deus tenha a oportunidade de perdoá-lo. Excelente. E buscar a sua ovelha perdida. Vários poemas ele passa por aí. Tá? Então é bem interessante essa ação dele como advogado. Inclusive, ele utiliza passagens bíblicas, né? Como uma pessoa que realmente, como a professora Andréa falou, ele buscou essa questão de ter uma oportunidade de trabalhar dentro do clero, né? Isso. Então ele conhece as escrituras, ele sabe do que está falando. Então, como bom advogado que ele era, ele estudava a peça, né? Onde apresentar perante o juiz que era Deus, né? São poesias, são mesmo muito interessantes, né? Vale a pena ser lidos. E quando ele volta do degredo, ele vai morar em Recife, já está mais quebrado, já não está mais tão boca do inferno como ele era, Sim. né? Afinal, não consegue voltar para sua amada Bahia. E aí ele entra numa fase mais filosófica, né? A sua poesia filosófica, onde ele vai discorrer, né, sobre a finitude das coisas, a finitude da beleza. Então, se é belo, porque acaba, né? Ou porque acaba se é belo. Então ele vai trazer essas ideias de que tudo vai passar, tudo vai se acabar, né? Mostrando que ele está numa fase mais não está mais se importando com as coisas. Afinal, ele próprio já está se acabando, ele próprio está morrendo, né? Então ele contempla a própria mortalidade e fala sobre essa instabilidade de tudo que existe. O que é super, né, recorrente na obra do Barroco. Porque se a gente relembrar aqui a questão da simbologia, da iconografia, né, a gente vai ter sempre essa dualidade, vida e morte. É isso. E o Gregório de Matos, ele representa na literatura brasileira esse modelo, né, que a gente pode acompanhar ao longo da sua jornada pessoal e literária. E Gregório finaliza sua vida no Recife, né, ali pelo ano de 1696. Né. Apesar de ter uma divergência, alguns autores dizem que foi em 1695, não existe a data específica. Que é a falta de registro, né, muitas vezes, que acontece Isso. por aí. Mas, de qualquer forma, Gregório foi um dos grandes nomes da sua literatura.
facilmente um dos nossos maiores poetas. Verdade. Né? Mas o barroco brasileiro não se limita a Gregório de Matos e a poemas. Exato. Né? Por isso que né, esse vídeo vai trazer um outro ponto, que é justamente a figura do padre Antônio Vieira, que não é brasileiro, nasce em Portugal em 1608, mas vem para o Brasil criança, né? Ele vem para o Brasil aos 7 anos de idade. E aqui ele vem justamente para ser educado pela Companhia de Jesus, que é esse órgão criado dentro da Contra-Reforma Católica, que nós já falamos anteriormente, né? O card vai aparecer em algum lugar, e que é uma resposta da Igreja Católica ao avanço do protestantismo. Então, o padre Antônio Vieira, ele vem para a Companhia de Jesus e, a partir daí, ele vai ter uma atuação impressionante, né, para a época, na defesa tanto dos povos originários, dos povos nativos do Brasil, mas também na defesa dos cristãos novos, porque nós sabemos que a primeira força de trabalho para os colonos portugueses foi a mão de obra indígena, que não estava habituada a esse tipo de serviço de jornada sol a sol, e que resistia, né? Que resistia, que fugia, que lutava, e que era extremamente explorada e maltratada. Então, o padre Antônio Vieira, ele vai ter esse olhar, né, para esses povos e vai, nos seus sermões, defendê-los. Como também em relação aos cristãos novos. O que é um cristão novo, né? Esse conceito pode ser inédito para alguns de vocês, mas o cristão novo é o judeu ou a judia que eram forçados a abnegar sua crença original, o judaísmo, em nome da Igreja Católica, como uma forma de sobrevivência. Então, nós estivemos na Catedral da Sé, em Lisboa, onde aconteceu um grande auto de fé, no qual os judeus que não se converteram para cristãos novos foram, né, eliminados, né, expurgados da vida, da sociedade. Então, muitos deles vieram para o Brasil como degradados, né, banidos. E aqui eles não tinham o mesmo tratamento que um outro cristão velho, né, que é uma pessoa que nasce dentro do cristianismo. E o padre Antônio Vieira vai fazer a defesa desses judeus, né, convertidos, desses cristãos novos também. Então, por essa razão, ele se coloca como o Gregório de Matos, como um crítico da sociedade, como um crítico da cultura da época, e a sua obra é de extrema relevância, né, historicamente falando, tanto do ponto de vista da literatura. Na literatura, né, o que nós analisamos do Padre Vieira, são seus sermões, que é em defesa dos povos originários, em defesa dos cristãos novos, né, e também em defesa de Portugal. Né. Um dos seus sermões mais famosos é o sermão pelo sucesso das armas de Portugal contra as armas de Holanda. Isso. Né, que entra na questão da Contra-Reforma Católica. De 1640, inclusive. Isso. Então, Vieira, ele entra no barroco dentro daquela concepção do conceptismo, né, que nós falamos no vídeo passado, onde o que vale é o conteúdo e a argumentação lógica. E Vieira é um extremo argumentador. Sim. Né? André vai aqui confirmar comigo que ele foi preso, né? Ele foi impedido de falar pelo tribunal, né, religioso, da Inquisição, né? Só que ele vai a Roma, em uma audiência com o Papa, e argumenta em favor de si, do porquê ele defendia os cristãos novos, do porquê ele defendia os povos originários, e mostra o seu trabalho como defensor da doutrina católica. O que acontece, como acontece com todo extremo bom argumentador, ele é absolvido. Sim. E pode voltar ao Brasil e continuar seu trabalho em seus sermões. Então, na literatura, o que se analisa em Padre Vieira é justamente essa sua capacidade argumentativa. Os seus textos, os seus sermões, eles são exemplos de como se deve argumentar em um discurso, em uma fala. Tá? É lógico que ele vai usar muito a questão do silogismo, né, que eu já expliquei na aula passada. Ele usa todos os elementos da retórica. Então, até hoje, no curso de letras, né, quando você vai falar sobre retórica, a gente fala sobre o padre Antônio Vieira. E assim,
destacar que ele não escreveu só sermões, ele escreveu também cartas e profecias. Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira, ele, como muitos portugueses, ele acreditava na uma áurea, né, em torno do rei Dom Sebastião. Dom Sebastião é um rei português, marcado demais pelo cristianismo, pelo catolicismo, que desejou criar uma cruzada contra os muçulmanos no Marrocos. E esse rei jovem, né, muito jovem, ele morre na cruzada, ele desaparece. Porém, o fato dele ter desaparecido e de seu corpo nunca ter sido encontrado, criou uma série de profecias de que esse rei retornaria para restituir a glória de Portugal. E por que isso é tão marcante? Porque depois da morte de Dom Sebastião, o seu tio, Dom Henrique, assume o trono português, mas morre. E Portugal passa, então, a ser da Espanha, né, no que nós chamamos de União das Coroas Ibéricas, já que o rei espanhol era primo do rei falecido, do rei português, e apesar de Portugal ter herdeiros para o trono, esses herdeiros foram, uma foi convencida a abrir mão da disputa e o outro foi derrotado em batalha. Então, o papel do sebastianismo na obra do padre Antônio Vieira foi importantíssimo, porque inclusive influenciou no século XIX no Brasil Antônio Conselheiro em Canudos, né? O Monte José Maria, né, na região sul. Então vejam que o padre Antônio Vieira ele é de uma relevância histórica fundamental para não só a nossa literatura, mas também para a história do Brasil. Isso. E o Dom Sebastião, ele também, vocês viram como é importante, ele aparece nos Lusíadas, Sim. né? Que nós discutimos aqui também no vídeo sobre o Renascimento Cultural, né? Que aí você não vê o cara aqui por perto. Dom Sebastião foi chamado de O Desejado, né, pela população de Portugal na época do seu nascimento. Mas pode ser um assunto para outro vídeo. Exato. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O Barroco brasileiro finaliza por aqui, mas não a literatura e a história. Né? A seguir nós vamos entrar no século das luzes, né? Nós vamos entrar no século XVIII, né? Aí vamos entrar em Vila Rica, com a Inconfidência Mineira e o arcadismo brasileiro. Nos vemos aí no próximo século. Até logo. Até mais. Tchau. Não esqueça, se gostarem, de dar o like, né? E se inscrever. Se inscrevam, deem essa força para nós dois. Novos vídeos sempre às segundas e quartas-feiras, sempre após o meio-dia. Obrigada. E até a próxima.